Fala comigo, sou bom demais! Olha só, hein? Videozinho mais que especial hoje, vídeo diferente, retrospectiva 2020, um ano muito bom para alguns, muito ruim para outros, e a gente vai falar um pouco sobre os nossos principais destaques desse ano aí, que foi muito legal pra gente pela estreia também do FCQ, a gente tem muito que agradecer a vocês. Então, sem mais falazada aqui, já puxa aquele famoso pagodinho. Então, galera, eu e o Rafa, enquanto a gente estava planejando esse vídeo, a gente selecionou algumas categorias, tipo uma premiação mesmo, né? Pra gente eleger os nossos nomes, os nossos momentos. A gente selecionou aqui, ó, jogador decepção, a gente vai falar um de cada time, jogador surpresa, gol mais bonito, pior atuação, melhor atuação, jogador mais resenha e momento mais marcante. Então esse vídeo vai ser bem legal, né? Com certeza, vamos embora, né? Bora lá. Começando por jogador decepção, a gente partiu da ideia daquele cara que a gente tinha uma expectativa muito grande e na realidade a coisa não foi tão bem assim. Rafa, comece aí pelos seus votos: América, Atlético e Cruzeiro. Então partimos do Coelhão, né? Vou já começar aqui de cara lançando uma bombinha que a galera com certeza vai pegar já no começa explodindo. Não tem jeito não, mas enfim, minha maior decepção da temporada do time do América é o Zé Ricardo. Muitos vão criticar a escolha, eu entendo até, mas o Zé Ricardo ele já teve temporadas melhores, né? Inclusive a da temporada passada, que foi quando muita gente começou a querer ele no Atlético, muita gente pedindo para buscar ele, enfim. Na minha visão, ele não manteve uma temporada estável, ele foi um jogador muito irregular, fez ótimas partidas, realmente a gente falou que fez grandes partidas, mas ele também fez partidas muito ruins. Sim, verdade. Só que nesse balanço entre partidas ótimas e ruins, a maioria deles foram partidas apagadas, Sim. né? Então o Zé Ricardo, eu acho que a participação dele foi, se a gente for pegar assim numa balança, foi mediana. E talvez ele não seja um jogador tão mediano assim. Enfim, passando agora para o Galo, o Marquinhos é um jogador que começou bem com o Sampaoli de titular. Galera, todo mundo achando que ele poderia ser um reserva imediato, um titular absoluto do time do Atlético. Era um jogador ali que apresentava características interessantes por um ponto, né? Era rápido, um chute bom, mas enfim, agora hoje está sumido, né? Ninguém nem sabe como é que está acontecendo, o que está acontecendo, se está treinando mal, enfim, não entra nos jogos. E do Cruzeiro, Marcelo Moreno, né? Que veio ali como uma esperança de gols da Raposa. Não tem muito o que falar, né? Fez partidas tenebrosas, essa é a média dele mesmo, partidas muito ruins. Esperança de gols, fez 3 gols em mais de 22 jogos pelo Cruzeiro. Eu fui nessa linha de distância entre expectativa e realidade nos 3 times. Do América eu coloquei o nosso 10 Guilherme Guzmão, né? Que é um cara que eu já falei várias vezes que eu sou muito fã. Eu tinha uma expectativa muito grande que ele ia realmente chegar e assumir inclusive a titularidade no time do América. Eu não achei que ia ser um cara para compor elenco, mas claro, né, nessa reta final de temporada agora foi prejudicado por uma lesão que tirou ele dos gramados por 1 mês e meio, mas quando chegou também não conseguiu emplacar a titularidade, né, ganhou poucos minutos, foi reserva, né, então foi um cara que me decepcionou bastante. No Atlético, o lateral direito Mariano, que veio do Galatasaray, né, e assim, jogando Champions League, né, jogou contra o PSG antes de vir para o Atlético. Esperava realmente muito do Mariano, que ia chegar e ia assumir a titularidade com certa tranquilidade, inclusive, e não foi longe do que aconteceu, né, comendo o banco do Guga, que é um cara bastante questionado pela torcida do Atlético. Então foi muito decepcionante, na minha opinião, esse ano de 2020 do Mariano. Para fechar, eu escolhi o Claudinho no Cruzeiro. Eu acho que a gente tem algumas peças, né, para citar como decepção nesse 2020 do Cruzeiro, mas eu citei o Claudinho porque quando a gente estava até comentando em off, né, quando ele chegou, o assunto em Minas Gerais era o Claudinho, né? Todo mundo falava disso, o cara que vai ser o 10 do Cruzeiro, vai ajudar nessa arrancada aí de volta para a Série A, e realmente ganhou pouquíssimas oportunidades. Claro, né, se deve muito também aos técnicos que não colocaram direito o cara para jogar, mas nos momentos que ele teve oportunidade, não aproveitou, né, e realmente foi um cara que a distância entre expectativa e realidade foi muito grande na temporada. Com certeza. Mas vamos continuar aqui, né? Agora o jogador destaque que a gente colocou aqui. Surpresa, né? Surpresa, exatamente. Isso. Jogador surpresa dos times de Minas. A minha escolha é para América,
foi Giovani, o famoso Gil, né, do que o Lisca... Inclusive, o Lisca, me responde aqui se você vê isso aqui. Por que você chama ele de Gil? Se é Giovani, né? Mas enfim, menino, 22 anos, eu não tinha ouvido falar, né, no Giovani. Me surpreendeu demais. Pegou a vaga do Alê, que era simplesmente o craque do América, né? O 10, o cara que organizava o time do Coelho. Era absoluto no Mineiro, né, o Alê? E agora ele é o titular absoluto, né, do time do América, o Giovani. Jogando bem, né? Esse é o principal, jogando muita bola. Principalmente agora, né? Nesse não final sentiu de 2020. esse jogo contra o Palmeiras, foi o jogador que menos sentiu ali, eu achei, a pressão. Então, com certeza, pra mim, o Giovani tá entre esses jogadores aí, revelação. E no Atlético eu coloquei o Alonso, né? Apesar de ser um jogador que veio do Boca, né? Teve passagem no futebol europeu. Quando ele chegou assim, os jornalistas falavam, não, é um bom jogador, só que quando ele começou a jogar eu fiquei impressionado. Eu sou fã do Alonso, eu acho ele um zagueiraço. Então foi uma grande surpresa pra mim, por essa questão realmente de eu não conhecer o futebol dele, né? Me surpreendeu muito. E no Cruzeiro, um dos jogadores ali mais estáveis, né? O jogador que mantém a regularidade é o Cáceres, né? O lateral direito Cáceres, que também é um jogador que não se firmou no Vasco, né? Que ele teve uma passagem aqui no Brasil. Lá do São Lourenço não me lembro muito bem. Chegou com uma expectativa baixa, né? Pois é, mas e aí chegou aqui no Cruzeiro com um time totalmente bagunçado, um elenco muito fraco, e foi um jogador que acabou se destacando ali pelo seu poder defensivo e realmente por chegar lá no ataque e não errar um cruzamento. Isso é uma coisa incrível. Perfeito. Os meus votos foram, no América eu escolhi o zagueiro Anderson, que pra mim assim, me surpreendeu muito, demais mesmo. A gente lembra até da estreia dele, se não me engano, como titular, que foi contra a Ponte, numa fogueira, né, no jogo de ida da Copa do Brasil. Ele bateu cabeça ali com o Joseph em alguns momentos, né? E a gente falou, pô, o Anderson é meio durão, né? E o cara deu a volta por cima na temporada. E mais uma vez a gente volta a lembrar isso, né? Roubou a vaga do Bauerman, que é um zagueiraço, era titular indiscutível no time do América. E o Anderson, pela boa fase, pelo bom futebol apresentado, assumiu merecidamente a titularidade desse time do América. Então, pra mim, é um cara que me surpreendeu muito. Achava ele muito durão, assim, nos primeiros momentos. E hoje é dupla incontestável do Messias. No Atlético eu escolhi Jefferson Savarino. Foi um cara que, assim, a gente viu aqueles vídeos de YouTube, né, quando foi contratado. Era um jogador que mostrava ter ali uma qualidade, mas existia uma certa desconfiança por vir da MLS, né, que é uma liga mais fraca, obviamente. E chegou e demonstrou um futebol realmente muito bom. Um cara que tem um drible bom, é muito rápido, finaliza bem, tem um passe bom. Então é um ponta que ajudou muito o Atlético nesse ano de 2020. Teve seu momento de oscilação ali no início do Campeonato Brasileiro, que é normal, né? Até porque finalizou o Mineiro muito bem, né? Então a gente achou que já ia começar o Brasileiro destruindo, mas já estava alta. Já recuperou. Hoje é um dos titulares aí, vamos dizer, incontestáveis desse time do Atlético. Então, meu voto vai para o Savarino. No Cruzeiro, para finalizar, eu escolhi o Matheus Pereira, porque é comum quando um cara sobe da base que ele faça bons jogos, chame a atenção da torcida, mas não que ele se torne um titular incontestável como foi o caso do Matheus Pereira. Claro, a concorrência ajuda nessa questão, ajuda demais. Obviamente. Mas o Matheus é um cara que tem boas virtudes, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Ele é muito seguro na marcação e quando sobe para o ataque também consegue ajudar bastante, né? Seja nas tabelas ali, ou um cruzamento, uma finalização. Então é um cara que surpreendeu muito positivamente. E agora a categoria que de longe foi a mais difícil. O Lucão, quando falou isso aqui, eu fiquei 6 dias e 6 noites tentando lembrar. Mas agora vamos falar dos gols mais bonitos da temporada dos times aqui de Minas. Começando do Coelho, né? E tinha que ser dele, né? O homem ali dos gols bonitos do time do América, que é o Ademir. É o primeiro gol, na verdade, que me vem à mente do time alviverde. É esse do Ademir contra o Vitória lá no Barradão, exatamente. Golaço. O Ademir, ele chega, corta pro meio, é um gol clássico, né, do canhoto. Vai né? Tá até rolando aí na tela, né? Vamos botar, com certeza. E aí chega, corta pro meio, manda na gaveta, um golaço. A América cobrou rapidamente com o Ademir, entrou na área, tentou levar pro pé canhoto, Ademir! E gol do Atlético. Os cruzeirenses aí não vão gostar de lembrar, mas é aquela vitória no clássico 2-1, gol do Igor Rabelo de calcanhar. Golaço. Um cruzamento, não me lembro nem de quem que foi, mas o Igor Rabelo, ele chega e dá um de calcanhar. Era o Otero, né, que bate o escanteio, né? Provavelmente deve ter sido o Otero. Ele desvia ali de calcanhar, é um gol muito difícil de fazer. Claro que conta com a sorte, a gente não sabe se ele mandou pro gol, se ele tentou desviar pra área. Mas enfim, a bola entrou, belo gol do Igor Rabelo. A bola do Otero foi baixa demais. Olha o que fez o Igor Rabelo, onde mandou a bola?
E do Cruzeiro, incontestável, não tem jeito de não ser ele, né? Meu voto é esse aí também. Deixa essa beleza falando por si só aí na tela aí, ó. Ficou de graça com o Sobis, tentou no meio campo, tentou encobrir o goleiro. Gol! Rafa Sobis, a beleza do homem e do gol, né? Com certeza é o gol do Sobis, meu voto, e do Lucão, né? Com certeza. Falando no meu gol do América agora favorito, pra mim, jogo de volta, América 3-1 Ponte Preta, é o gol do Alê. Foi um gol que pra mim representa muito o que é o time do América nessa temporada, um time com muita mobilidade, troca de passes, liberdade de movimentação, o Alê chegando ali para finalizar, né? Uma tabela muito bonita que sai ali pela direita e resulta num gol que para mim tem a cara do América em 2020. Domina, toca com o Diego Ferreira, de letra pro Juninho, Diego Ferreira, aí o América chega bonito na área, Alê! Gol! O gol que eu escolhi do Atlético foi o do Marrone contra o América no Independência. Um golaço pelo Campeonato Mineiro. Eu fiquei assustado quando eu vi o gol, porque eu não esperava que o Marrone ia tomar essa decisão, né? Qualquer outro jogador, eu acho que tentaria chutar forte no canto, ou bater colocado, às vezes, e o cara simplesmente deu uma cavadinha na bola e ela entrou na gaveta. O Mercedes até tentou tirar, mas não teve jeito. O Marrone foi muito bem no lance. Pra mim, foi o gol mais bonito do Atlético em 2020. Essa altura, o Atlético precisando de um empate, vai ganhando por 1-0. Marrone na frente do goleiro. Saiu Ayrton. Ainda o Marrone. Demorou para bater. Tentou por cobertura. Gol! E a próxima categoria, ela pra gente deve ser que ou deixar a gente com sono, ou a gente com raiva. O torcedor com certeza espumando de raiva, que é a pior atuação do seu time. E do América a gente já teve um voto em comum, né? Que foi a derrota, né? Pro Atlético no Campeonato Mineiro por 3-0. Jogo de volta da semifinal, né? Foi o Galo, massacrou quase o time do América. Inclusive foi o jogo que o Lisca falou, pô, os caras tem ele. Aí, enfim, 3-0 pro Atlético, foi pra gente a pior atuação, que inclusive chamou a atenção, né, nossa, que o América é um time muito constante, é um time que quando perde de pouco na temporada, né? Foram 8 derrotas esse ano, 7 delas por um gol de diferença. Ou 1-0, ou 2-1. Só essa foi a derrota que o América, né, foi dominado, que a gente pode dizer, que perdeu de 3-0 para o Atlético. E assim, então, por essa lógica, eu acho que é a pior atuação também. Pois é, chamou muita atenção isso. Bom, puxando agora para o time do Atlético, para mim a pior atuação do Galo foi lá na Argentina contra o Unión Santa Fé, aquele 3-0, né, pela Sul-Americana, que foi patético, né? Encadeou a eliminação, né? Eu acho que qualquer atleticano aí que lembrar desse jogo vai sentir um pouquinho o coração acelerar, né, de raiva. E puxando agora pro Cruzeiro, aquela derrota por 3-1 contra o CSA, o time do CSA ainda estava meio capengando no Brasileiro. O Cruzeiro também já não era aquelas coisas, né? Mas perdeu de 3-1, 3 gols de cabeça que o Cruzeiro sofre. Eu lembro que a torcida bateu muito nessa tecla, falou assim, como é que toma 3 gols de cabeça, sabe? Então, e eu lembro que esse jogo também foi muito ruim, muito ruim. Então meu voto vai esse 3-1 pro time do CSA, lá em Alagoas. No Atlético eu escolhi, talvez não tenha sido uma atuação pior do que essa contra o União de Santa Fé na Sul-Americana, mas eu acho que por tudo que representou e pela dificuldade que o Atlético construiu no jogo, eu escolhi Atlético 2, Afogados da Engazeira 2, que foi decidido nos pênaltis na Copa do Brasil. O Atlético até criou mais, né? Criou mais chances, teve mais oportunidades de gol, mas realmente você tomar 2 gols de um time que disputa a 4ª divisão e passar tanto sufoco igual o Atlético passou, né? Vários erros defensivos, foi uma atuação para esquecer e que sem dúvidas se transformou em um dos maiores vexames da história do clube. Do Cruzeiro eu escolhi Cuiabá 1-0 Cruzeiro. O Cruzeiro toma aquele gol no finalzinho, num contra-ataque do Cuiabá que sai de uma falta, um lance absurdo ali do Cruzeiro no ataque. Além do jogo inteiro ter sido muito ruim, eu lembro que eu até tuitei na época, foi um jogo horroroso, assim, foi horripilante, vários erros de passe, aquele jogo que fica aquela disputa no meio campo ali, o jogo simplesmente não flui, o Cruzeiro ainda vai, faz o favor de tomar um gol no final, coroando uma atuação lixo com chave de ouro. Quando eu falei inclusive atuações sonolentas que dão sono na gente, foi especificamente esse jogo, falando desse jogo. Porque eu lembro que eu estava na Lagoa Santa, eu e meu pai, e aí lá pros 30 e poucos minutos eu já tava pescando. Aí meu pai me acordou, aí passou 5 minutos, o Cruzeiro toma o gol.
Foi realmente esse jogo que eu citei do sonolento. E agora a gente vai do céu ao inferno, no inferno ao céu, na verdade, né? Para relembrar, trazer boas memórias para você, torcedor. Vamos falar das melhores atuações dos times de Minas e do América. Para mim, quando falo em boa atuação, eu lembro especificamente do primeiro tempo do América contra o Guarani aqui no Mineirão, aqui no Independência. O jogo foi 11 horas da manhã, mas o América engoliu. Dá pra ter feito 4x0 naquele primeiro tempo. Foi um jogo assim assustador. No segundo tempo o América continuou jogando bem, mas não continuou com a mesma pegada, obviamente. O jogo era 11 horas, né? Exatamente. Mas eu lembro que o América engoliu. Foi um jogo impecável. O primeiro tempo impecável do América. Então, com certeza, esse meu voto vai no Guarani. Falando agora do Galo, foi um 3x1, né, contra o time do Grêmio aqui no Mineirão. O Atlético estava naquela ascensão no Brasileiro, vinha de algumas vitórias e pegou um Grêmio completo, né, de Renato Gaúcho, e um time que costuma trazer muita dificuldade para o time alvinegro, né? Então eu acho que juntando todas essas questõezinhas, eu pego a melhor atuação, porque o Atlético também passou muita pouca dificuldade nesse jogo. O Keno deu um show, né, hat-trick do Keno. Então, para mim, essa foi a melhor atuação do Galo por essas questões. Perfeito. Falando do Cruzeiro, eu lembro do 3x0 contra a Ponte. Né, foi um resultado, inclusive, que eu quase acertei. Eu lembro que eu dei o palpite, eu quase acertei. E aquele jogo deu uma esperança violenta, né? Exatamente. Mas foi realmente uma atuação muito boa do time do Cruzeiro, né? Jogando no Mineirão, a Ponte tava ainda um time... Era aquele time ainda que era muito respeitado no Brasileiro, né? Tava no G4. Verdade. Então o Cruzeiro foi lá e não tomou nenhum conhecimento, meteu 3x0 na Ponte. Então, pra mim, fica esses 3 aí. Ótimos votos. Do América, eu acho que as atuações fora de casa contra Corinthians e Inter na Copa do Brasil foram excelentes dentro da proposta, mas eu vou seguir na linha de pegar um jogo que representa pra mim o que o América foi ao longo do ano. Um jogo que tem mais a cara do Coelho. Por isso eu escolhi novamente, né? Assim como no Gol Mais Bonito, eu escolhi o América 3x1 na Ponte. Foi um jogo de muita dominância do América. O América demonstrou naquele jogo, eu até falei à época, um nível superior em relação aos times da Série B, porque também era na época que a Ponte ainda estava bem. E o Coelho simplesmente, como você usou a expressão, não tomou conhecimento da Ponte Preta, massacrou, podia ter goleado, até por uma vantagem maior, ter feito 4, 5 gols. Foi um jogo de muito domínio. O América passou com muita tranquilidade para as oitavas e com gols bonitos, um repertório muito interessante de jogo. Então esse domínio muito grande pra mim representa isso aí. E esse jogo eu acertei o resultado, esse eu lembro. Se você tem, eu não lembro desse palpitando não, minha memória é horrorosa. No Atlético eu escolhi Atlético 4, Vasco 1 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético tomou um susto ali no início do jogo com um golaço do Benítez, né, de bicicleta, mas o que o Atlético fez naquele primeiro tempo foi uma coisa completamente assustadora, né, que se não me engano deu 30 minutos de jogo, tava 4x1. Então foi realmente assustador, o Vasco não conseguiu fazer nada e também foi um jogo que representou muito as ideias do Atlético no ano, né? Muita pressão alta, o time com a posse de bola e rodando de um lado para o outro e realmente, né, desgastando o Vasco de todas as formas. Então foi uma atuação que representou muito para mim o que o Atlético foi esse ano. Citar como menção honrosa, eu não escolhi essa por conta do nível do adversário, mas o Atlético 4x0 Patrocinense. Que aquele jogo ali dava para ter ficado tranquilamente 7 ou 8 para o Atlético, né? Pelo volume que o Atlético teve, mas pela questão do nível do adversário eu escolhi o jogo contra o Vasco. Acho que inclusive só não ficou 4x0 porque fez. Não ficou 7x0, né? 8x0 porque fez 4 no primeiro tempo. Né? E aí acaba tirando o pé. Dá uma tirada no pé, então, é verdade. E do Cruzeiro eu escolhi uma atuação recente que foi o 4x1 em cima do Brasil de Pelotas, né? Coroada com o golaço do Sobis. Mas eu acho que o Cruzeiro teve um único momento de desconcentração no jogo, que foi o que gerou o gol ali pelo lado direito da defesa, né? Mas fora isso, foi uma partida perfeita do Cruzeiro, com muito repertório ofensivo, Sobis jogando demais. Então foi uma atuação que, assim, mais uma que, assim como essa contra a Ponte Preta, deu a esperança de que as coisas poderiam melhorar, mas infelizmente não melhoraram. E agora a gente vai falar daquele jogadorzinho que chega ali no Instagram depois do jogo, dá uma zoada, dá uma cutucada no adversário. Clima bom no vestiário. Ele que comanda ali, toca o pagodinho no vestiário. Então, falando do Coelho, o Diego Ferreira, pra mim, também é o primeiro que vem à mente. Aquele jogo contra o Inter, eu lembro que rolou aquela confusão depois, ele já tava no Instagram lá zoando o time do Inter e tal. É verdade. Então ele é o cara ali realmente que gosta da zoeira, então meu voto ele vai pra ele.
no América. No Galo, eu vou no Borreiro, né? Por acompanhar mais ali essas questões do Instagram, também dos bastidores. Ele é um cara que chegou agora, né? O jogador que chegou agora, 18 anos e tal, mas já tem aquela maneira. Parece que ele conhece todo mundo há 10 anos, né? Tá sempre ele conversando com a galera e tal, sempre sorrindo. Então, ele pra mim vai como o jogador resenha. E no Cruzeiro tem o Sobis, né? O Sobis que muitas vezes não tem cara de ser o jogador jogo resenha. Ele é seriaço, né? Mas ele é o cara também que no vestiário tá sempre ali em cima, fazendo gracinha, zoando adversário. O Sobis, eu lembro que 17, 18 ele dava umas fincadas no Atlético. Então, assim, com certeza do Cruzeiro ele tá um dos mais resenhas. No América eu escolhi o Giovani, o nosso Gio, né, pro Lisca. Tá sempre zoando também nos stories ali no Instagram. Zoou o Mateuzinho agora na volta, pegou o carro dele lá, destruiu o carro dele, fez uma zoeira. É um cara que me chamou muita atenção, não só pelo futebol, mas também pela forma de lidar com as coisas. Chegou no Allianz Parque com a caixinha de som, escutando Racionais. Então, assim, um cara, muita personalidade, né? No Atlético eu escolhi o Gui Arana, né? Não tem jeito, o cara é resenha pura. Você vê que todo mundo gosta dele ali no vestiário, ele tá sempre sorrindo, fazendo uma brincadeira, descontraindo ali no 2 sem coxa, que sempre rola no vestiário do Atlético, ele tá sempre resenhando com a galera. No Cruzeiro eu escolhi o Kaká, que assim, apesar de ter tido um ano ruim, né, no final das contas, perdeu a titularidade, mas é um cara muito resenha. Até essa semana agora ele fez uma live descolorindo o bigode, cara. Kaká é fera demais. Louco, né? Ele é loucaço, o cara que demais. representa mesmo esse futebol raiz. Então me agrada muito assim ver o Kaká, o jeito que ele leva as coisas no futebol. É bom que nessa categoria nossa dá pra ver que a gente sempre tem um jovem ali, né? É verdade. Tem o Borreiro, tem verdade. o Kaká, tem o próprio Giovani. Então, assim, galera, os meninos representam. E agora a última categoria, a gente decidiu fazer um momento mais marcante dos times de Minas, mas esse tem um porém. A gente não vai pegar o momento mais marcante de cada. A gente a gente escolheu o mais marcante pra gente dos 3. E esse momento marcante pode ser bom, tanto quanto ruim. Exatamente. Né? Então, a minha escolha foi ruim, né? Já deixando claro, que foi a eliminação do Atlético pro Afogados. Aquilo ali pra mim, como eu já falei, se não me engano, foi no FCQ Responde, no nosso primeiro, que se não foi o maior vexame, tá entre os maiores vexames do time do Atlético, né? É uma coisa que... Muito marcante, é indiscutível que foi marcante. Não tem nem muito o que falar não, porque o Atlético, com o elenco que tem, né, com o investimento que tem, tudo bem que ainda não tinha alguns jogadores, mas do mesmo jeito, era um time ali valorizado em comparação ali com o Afogados, não tem nem o que falar, né? O salário do Arana já pagava 2 meses de salário da galera do Afogados, então assim, pra mim com certeza o mais marcante foi a eliminação do Atlético na Copa do Brasil. Eu escolhi também um evento da Copa do Brasil, mas eu pensei nessa categoria no evento que mais me emocionou, assim, que mais mexeu com o sentimento mesmo, que foi a disputa de pênaltis entre a América e a Inter aqui no Independência, nas quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro porque quando o Inter fez o gol, eu acho que foi um baque muito grande, né? No último lance do jogo, a América tinha feito uma partida muito correta. Eu até comentei aqui, né? Eu tô de prova que eu tava vendo com ele. No Prosa Mineira anterior com o Rafa, a gente, assim que saiu o gol do Inter, a gente ficou sem falar nada, em choque. E o América, com o Juninho ali na roda, o Lisca na roda ali antes das penalidades, ignorando completamente a situação e com um discurso de muita motivação, o América cobrou os pênaltis muito bem. E passou, e depois daquela confusão no final, o alívio, né? A torcida do América fora do Independência, tava até chovendo no dia, os caras fazendo tava aquele corredor de água no asfalto ali nos bueiros, a galera descendo ali, tava uma loucura na Independência, o Lisca xingando todo mundo, falando faz a TED. Então assim, pro futebol mineiro foi um momento muito marcante e o meu favorito de 2020, sem dúvidas. Perfeito. Então vai ficando por aqui, né? Top demais esse quadro, muito legal. Também gostei demais. Vamos chamar de retrospectiva. Retrospectiva, Vamos ficar então de retrospectiva, né, pessoal? Vamos aproveitar também, né? Esse vídeo provavelmente sairá no dia 29. Então tá na porta já para 2021. Incrível, passou muito rápido. Verdade. Um ano de tanta turbulência, né? Um ano tão diferente para todo mundo, mas que foi o início do FCQ, né? O início de um projeto aí que vem ganhando corpo ao longo do tempo. Muita novidade pro ano que vem. Com certeza vai ter, que a gente tá aí cada vez mais unido, eu e o Lucão, né? Nesse projeto e fora também. Enfim, a gente só tem a agradecer.
Muita coisa boa ainda está por vir, né? Se Deus quiser. E muita coisa boa também foi feita, né? A gente tem que deixar isso muito explícito. A parceria da galera que acompanhou desde o início, né? Cara, é só coisa boa realmente. Então agradecer, muita gratidão por todo mundo. E desejar para todo mundo aí de casa, obviamente, um feliz ano novo, né? Que 2021 traga só notícias boas, como a vacina chegando logo, né? E sendo distribuída, os abraços voltando e muitos abraços de comemoração também para o futebol mineiro, se Deus quiser, né? Que as coisas melhorem, né? Pro América fiquem ainda melhores e pro Atlético Cruzeiro que alcancem seus objetivos em 2021. Então é isso aí, galera. Só agradecer por tudo mesmo. Valeu. Até a próxima. Beleza, galera. Fique com Deus. Feliz 2021. Um ótimo ano para todos, né? Grande beijo para quem não entendeu. Isso aqui é a representação nossa, né? Pro feliz ano novo. Só uma decoração, meramente decorativa. Mas é isso. Feliz ano novo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.